E vamos entender aí. Quem assistiu ao filme O Golpista do Tinder vai entender o que eu estou falando. Então, se você não assistiu, eu vou falar aqui o enredo para que você tenha noção do que houve. O Golpista do Tinder é um israelense que mudou o nome. Ele elaborou um nome e pegou um sobrenome de uma família que vende diamantes. E aí ele conseguiu passar a perna em muitas mulheres, para dizer pouco, né? Ele namorava essas mulheres, tinha namoros longos, namoros de meses, alguns namoros de anos. E como ele fazia para tapear esse povo? E por que ele conseguia? Essa é a questão, porque o golpista do Tinder não é um cara bonito, ele não é estragado, né? Aqui no Brasil ele passaria pro brasileiro na boa, porque o brasileiro é feio pra caramba. E aí você vai se apegar a outras coisas da conquista. E para que você entenda isso, porque é que o golpista do Tinder conseguiu tapear, né? Conseguiu enganar com dinheiro, com milhares de dólares, tantas mulheres. É interessante que a gente entenda o que é que as mulheres viram nele. Quem não tem Tinder, quem nunca fez Tinder, eu já fiz e sei como é lá o ambiente, né? Você tem muita gente mentindo, mas também tem muita gente boa. Tem gente que se acha, por exemplo, a rainha da cocada preta, sabe? Que diz assim, não, eu só quero se for um homem assim e tem que ser... Fazendo um resumo aqui, um cara nota 8, tem que ser isso. Mas a mulher é nota 5. Ela quer um nota 8, ela se dá uma nota maior. Tem essas exigências lá, né? E tem riscos de você conhecer pessoas que estão mentindo. Eu costumo falar que o Tinder é uma ampliação do que a gente tem numa balada, por exemplo. Só que na balada, se você ficar ali com uma pessoa durante a noite conversando e essa pessoa não for realmente quem ela estava pintando para você, ela fizer uma bobagem ali, você perder a vontade, você perdeu a noite. E no Tinder não, você conversa com diversas pessoas. Em alguns casos você já rejeita determinadas pessoas. Em outros casos a conversa vai. Então você pode conhecer pessoas loucas como na balada, mas você pode conhecer pessoas boas como na balada. É uma ferramenta que possibilita nos dias de hoje você conhecer outras pessoas e ter contato com pessoas que você jamais conheceria na sua vida. Deixa eu ler aqui de longe. Exigência demais, troca de menos. Tinder é o reflexo dos tempos. Sim, Patrick. Muitas exigências, principalmente por parte das mulheres, né? Mas os homens também aceitam cada coisa, né? Que culpa deles. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Essa é a questão. E eu já falei disso aqui naquela live sobre como ficar mais atraente, que aí eu entrei no tema hipergamia. É uma característica feminina. E para falar sobre hipergamia, eu tenho que voltar no tempo. No nosso passado, antigamente, bem antigamente mesmo, milhares de anos, homens e mulheres em comunidade ali, vivendo para se alimentar, sobrevivendo, fugindo nas savanas africanas, porque até hoje não houve outro fóssil mais antigo em outro lugar do planeta. Acredita-se que o surgimento da espécie humana se deu na savana africana. A mulher via no homem, que já é competidor por natureza, a mulher via no homem forte, no homem que tinha poder, no homem que tinha uma boa genética, uma maior possibilidade de sobrevivência. Então esses homens atraíam mais. Também na genética era possível, se ela copulasse com esses homens, que esses genes desse homem mais poderoso, vamos dizer dessa forma, mais forte, esse homem que tinha mais capacidade de sobreviver, fossem transmitidos para sua prole. E assim seus filhos teriam maior chance de sobrevivência. Esse instinto feminino prosseguiu com o passar dos séculos, com o passar dos milênios. E hoje perdura, só que hoje ninguém precisa caçar mamute aqui na Avenida Rui Carneiro, em João Pessoa. Não, hoje a gente pega o celular e usa o iFood e chega na sua casa. Na sociedade
moderna, na verdade o termo hipergamia também foi adaptado. Acontecia quando uma mulher se casava com um homem de uma casta superior. Dessa forma, ela tinha uma maior casta. Ela subia de nível. Então, as mulheres mais formosas ou as que os pais pagavam mais dinheiro para os outros pais lá, o dote chamado, né? Essas mulheres subiam de nível social. A isso também se dava o nome hipergamia. Se for olhar e for pesquisar, é mais amplo o conceito. Porém, isso não existe mais na quantidade que existia. Hoje, esse instinto feminino ainda perdura. As mulheres são mais atraídas por homens que demonstrem poder. E a demonstração de poder ocorre de diversas formas. A demonstração anatômica, como o maxilar quadrado, um homem bonito, que tem boa genética para transmitir para a prole dela. Então, o homem é visual e a mulher é visual também. À noite, ela não vai querer saber do caráter do cara, não. Ela olha para o cara mais bonito, né? E vai nele. E aí, na machosfera, a gente chama de shed. Além disso, além dessas manifestações genéticas, que tem gente que nasce privilegiada, no sudeste e sul do país você tem uma tendência dos homens serem mais bonitos, mas, de forma geral, o homem brasileiro é feio mesmo. Isso é demonstração de poder. A genética, o cara que é forte, tem ombros largos, mãos grandes, maxilar quadrado, o cara que é bonito. Entretanto, tem outras manifestações de poder. Cargos elevados, o cara se dedica, ele é estudioso, ele é inteligente. Isso é demonstração de poder sobre os demais. Ele tem dinheiro. O cara que tem dinheiro tem poder. Pode ser que ele não saiba o que fazer com o dinheiro, mas ele tem poder. Foi isso o que aconteceu com as mulheres que se atraíam pelo golpista do Tinder. O cara falava que era filho do dono de uma empresa de diamantes na Europa ou na África, não me lembro. E ele se demonstrava atencioso, só andava com roupas bonitas e de grife, dava um jeito no cabelo. Tinha um pessoal que agia com ele, tinha um guarda-costas, tinha um sócio. Tinha mulheres agindo com ele também, para pintar todo o cenário. De forma que, de repente, o cartão de crédito dele, depois de ele ter gastado noitadas caríssimas em hotéis cujas hospedagens de uma noite era $5.000. Imagina aí, você pagar R$25.000 numa noite para dormir lá no hotel. O cara pagou para dormir com essas mulheres. E as mulheres eram nota 7, nota 6. E ele também namorava modelo russa. Mostra ele lá. De repente, o cartão de crédito dele para de funcionar. E ele pede a namorada para ela fazer um American Express, que não tem limite, né? Por favor, deixa eu comprar a passagem. E aí ele fazia uma triangulação ou uma quadrangulação. Ele estava saindo com 3 ou 4 mulheres e ele pegava o dinheiro de uma, comprava passagem, pagava um hotel para ficar com a outra e assim ia luxando. Teve uma lá que se endividou em $250.000. Primeiro pedia $30.000. Aí ela depositava para ele. Com uma semana ele pagava $60.000. Só que esses 60 era da outra. Ele colocava para ela. Aí ela, opa, que bom, muito obrigado. Hipergamia. O cara não era bonito, mas também não era feio, não era estragado. Ele passava aqui no Brasil despercebido. Baixinho, que a altura também conta na conquista das mulheres. Se você estiver abaixo de 1,70 m, as mulheres não vão olhar para você. Você está ferrado. Na verdade, é muito cara sozinho e poucos caras com muitas mulheres. Isso que acontece. Porque as mulheres não olham para esses homens que muitas vezes têm caráter. Muitas vezes os caras são dedicadíssimos às coisas, mas tem um poder aquisitivo mais baixo. O cara não é bonito, o cara não é alto, a mulher nem olha para ele, não dá chance. Se você acha que eu estou exagerando, dá uma olhada nas redes sociais. E para o homem, né? Já que a hipergamia funciona para a mulher, o que é que interessa ao homem? Ao homem, já nos nossos ancestrais, lá em 600 mil, você vai ter o homem tendo maior interesse nas mulheres que pudessem prover-lhe uma melhor prole.
cintura fina, quadril largo, bunda grande, seios fartos para amamentar. Isso vai interessar para o homem. E hoje é do mesmo jeito. Pode olhar aí o cara que se diz fiel, ele entra no TikTok, tem lá uma nota 3, nota 4, dançando, rebolando com fio dental, ele fica olhando. O cara não tem seleção nenhuma. Vai ter um ou outro aí que sai da curva, mas a maioria dos homens olha para isso. Tanto que quando a gente vai classificar, um homem alfa é diferente de uma mulher alfa. O que é um homem alfa? É isso baseado nos animais, né? Nos grupos dos animais, baseado nos lobos, nos leões, etc. Você vai ter características do homem alfa como liderança, autoconfiança, uma genética boa, tiveram a sorte de nascerem bonitos. No Brasil você praticamente ganhou na loteria, porque a miscigenação é muito grande, as misturas de coisas são muito grandes, então não gera muitas vezes um rosto uniforme, harmonioso. E não há problema nisso. Não tem nenhum problema em você não ser bonito e se aceitar. Isso é bobagem. Ou se você quer dar um up nisso, você faz suas cirurgias, você muda. A melhor forma de você mudar, valorizar a sua pessoa é atividade física. Malhou, melhorou o shape, meu amigo. Pode se preparar que vão olhar para você. Esse papo aí que as mulheres falam, não, eu tenho que ter caráter, não sei o quê. Elas olham pro cara que tem essas características que eu falei, olha pro cara bonito. Se o cara tiver um shape em dia, já vai aumentar a quantidade de olhares. Um cara que lidera, é autoconfiante, ele é dedicado, ele é inteligente, ele faz atividade física, ele tem um bom porte físico, ele é alto, ele tem mais de 1,80 m. E quando a gente vai para os Estados Unidos, tem lá uma classificação de homem de alto valor. O homem de alto valor lá, a gente precisa adaptar aqui, porque lá é o seguinte, é impossível você ser um homem de alto valor, ou seja, você escolher a sua parceira sexual se você ganha menos de $10.000 por mês. Então, o poder aquisitivo conta. E aqui também. Só que $10.000 você vai ter uma parcela 0, alguma coisa da população. Aqui a gente traduz para uma média de 5, 6 mil reais. Isso não está definido ainda não. Mas para ter alto valor tem que ganhar mais. Mas eu não ganho mais. Malhe. Entre na academia e trabalhe para você ganhar mais, para você ser um homem de alto valor. E assim você escolher. Porque nos relacionamentos hoje em dia, como as coisas estão, é isso que tem acontecido. E daí, né? E daí a hipergamia falou mais alto com essas jovens aí que se relacionaram com o Simon Leviev. Simon Leviev, L-E-V-I-E-V, tem 6 perfis. Simon Leviev, 6 perfis. Tem Simon Leviev oficial, Simon Leviev não sei o quê. Pessoal já se aproveitando. E eu vi agora na internet que parece-me que ele vai ganhar um reality show. O cara ficou preso 5 meses. Ele, na quantidade de golpes que ele aplicou, se você somar, vai dar mais de $20 milhões de golpes aplicados em várias pessoas, várias mulheres. E o cara passou 5 meses preso apenas. Já está em liberdade, querendo vender cursos aí de como vender. Que recado é esse que a mídia, no caso aí a mídia internacional, né, dá para as pessoas? O recado é o seguinte: seja uma pessoa mau caráter e consiga tudo o que você quiser. O cara que faz isso com as pessoas, ele não se preocupa se vai preso. Ele não tem escrúpulo. Quem se preocupa é a gente. Quando vai passar na lei seca, mesmo que não tenha bebido, fica preocupado se o aparelho vai acusar lá que você bebeu. Você vai ter que provar que não bebeu. Então a gente tem medo de ser preso. Esses caras aí, esses sociopatas, não tem medo algum. Não tem problema nenhum para eles. E o cara ficou 5 meses preso e agora vai ganhar um reality show. Quer um outro exemplo gringo? O Lobo de Wall Street, um filme que é estrelado por Leonardo DiCaprio e a maravilhosa Margot Robbie. O Lobo de Wall Street é palestrante hoje. O cara ficou preso um tempinho, sonegou, o cara vendeu, acabou com a vida de muita gente e hoje é palestrante. Ganha dinheiro com palestras. Bandido. Ah, mas ele era proativo. E daí, meu amigo? Suzanne von Richthofen assassinou. Ela assumiu o assassinato dos pais e ganhou um filme.
Carlos Marighella. Carlos Marighella era um guerrilheiro de esquerda também, com ideais socialistas, e que matou pessoas. Ganhou um filme. E ele não era negro, o cara colocou o negro lá, o Wagner Moura, para poder trazer mais gente, né? Porque a causa, né? Para defender a causa. São esses valores na sociedade que a gente tem hoje que a gente não se interroga. Caramba, o que é que está acontecendo, né? Eu estou calado aqui porque se eu falar, eu sou alguma coisa fóbico. A minha forma de enxergar as coisas, a meu ver, é realista, mas é fatalista. Já era. A minha forma é essa. Já era. A sociedade sucumbiu à falta de ordem, sucumbiu à corrupção, sucumbiu às coisas que são erradas não merecerem punição. Imagina pessoas que roubam milhões de reais e passam 2 anos presos. O que é que adiantou? O cara está solto, não devolve e vai viver as regalias que esses milhões de reais trouxeram para ele. E quem acaba se ferrando é o brasileiro médio. O brasileiro médio se ferra nisso. O brasileiro médio se ferra nas relações também homem-mulher. Via de regra, as mulheres se dão uma nota superior à que elas realmente têm. Isso eu sei porque eu estive no Tinder, eu vejo lá. Eu vejo como são as coisas. E em outras redes sociais, né, de relacionamento. Eu sou solteiro, então eu entro lá e vejo como... E eu olho com olhos analíticos. É impressionante. As pessoas se acham demais. Eu não vou colocar um rosto aqui porque eu quero que você queira me conhecer da forma que eu sou, pelo caráter que eu tenho. Meu amigo, homem não quer saber disso. Ele quer saber se você tem peitão, bundona, cintura fina. Depois que ele te conhecer, se você demonstrar que você é uma mulher de alto valor, é possível que, se você gostar dele, talvez emplaque um namoro, que você não sabe se vai dar certo. Se o cara tem borderline lá, síndrome de borderline, se o cara é um louco, se o cara é ciumento, se você é ciumenta, várias variáveis. Mas as pessoas se acham tão impressionantes que elas não colocam foto. Numa página de relacionamento, a pessoa não coloca foto, porque ela se acha Meghan Markle. Não, é Meghan Markle. Não posso estar aqui porque eu sou... Não, você é quem? Você é a filha do governador do estado? Por acaso? Que você não pode mostrar seu rosto? É isso? Você é famosa desse jeito? Não, porque o povo tem preconceito. Na verdade, é você que tem preconceito. Não é o povo que tem preconceito. É você que tem preconceito. Porque se você não tivesse preconceito e fosse uma pessoa que segurasse a peteca, você apareceria. Tá procurando o quê? Num site, numa página de relacionamento? Tá procurando relacionamento. É lógico. Que é aquela outra pergunta lá, né? Que é... Que busca no Tinder. Então eu falei as características do homem alfa. E depois eu falei o que é que interessava ao homem no início, né? Lá para 450 mil, 600 mil antes de Cristo. No início de tudo mesmo. Quadril largo, cintura fina, seios fartos para amamentar, etc. Então uma fêmea alfa não é essa mulher que tem a pegada do homem. Isso é uma atitude alfa. Aquela liderança, a mulher que vai buscar. É, aos olhos do homem, a mulher que tem melhores atributos físicos. Isso é paradoxal. Você pode até ficar chateado, mas é a verdade. Então, nessa classificação aí, na alfalização e betalização das pessoas, o homem alfa tem essas características que atraem a mulher, que foi por isso que as mulheres foram tapeadas aí pelo golpista do Tinder, porque a hipergamia falou mais alto. Ele demonstrava poder na forma de dinheiro. Dinheiro é poder em nossa sociedade, né? No passado, antes de existir dinheiro, não era isso. Dinheiro é poder e ele não era tão bonito, mas deixou-se isso de lado. Ninguém sabe, ninguém falou se ele era bom de cama. Elas não falaram isso no documentário. Então o cara demonstrava que tinha dinheiro, elas foram lá e pegaram o cara, mas na verdade era o cara que as estava pegando. Se você não viu o documentário, veja com olhos críticos, tá? Veja bem com olhos críticos. É isso que acontece lá. E são as moças mesmo. E agora vem o prêmio para ele,
um reality show. Mulher independente também tem atraído o homem alfa. Sim, mas tem que ser gostosa. Ah, não, mas o cara... Tudo bem. Aí, eu não estou falando das exceções. Para o homem, o que interessa de cara, Patrick, e meus amigos e minhas amigas que estão aqui online, é o visual. E a mulher também é visual como o homem. É visual como ela. Olha pro cara e o cara tem que ter um corpo bonito e altura para chamar a atenção, para ele ser desejável. Se a gente quiser simplificar, o homem alfa é o homem desejável e a mulher alfa é a mulher desejável. Porém, quais características em um homem são desejáveis para a mulher? Então, são diferentes das características em uma mulher que são desejáveis para o homem. Acho que aí ficou claro